galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a colheita do líquor. O líquor é o líquido que fica dentro da coluna, envolvendo a medula espinhal, que é uma parte do sistema nervoso central. Nos cavalos funciona da mesma maneira como nos humanos, a anatomia é muito parecida. A gente faz esse tipo de procedimento em determinadas situações, em casos específicos, quando a gente quer chegar num diagnóstico mais preciso. A gente tira uma amostra desse líquor e manda para uma análise laboratorial para investigar a suspeita do que a gente tem no momento. Um dos exames que a gente usa, o líquor, é para fazer o diagnóstico da bambeira. A bambeira, não sei se todo mundo sabe, é um processo inflamatório degenerativo do sistema nervoso central causado por um protozoário. O nome técnico é encefalomielite protozoária equina. O quê? O nome técnico é encefalomielite protozoária equina. O líquor, nos casos dos cavalos positivos, apresenta títulos de anticorpo. Então a gente manda esse material para análise laboratorial e ele vai detectar se tem anticorpo presente no líquor para poder fazer o diagnóstico. Existe também o diagnóstico feito através da sorologia, mas o ideal é que faça cruzado sangue e líquor junto do mesmo animal, você colhe no mesmo dia e manda para o laboratório, ele tem um diagnóstico mais preciso possível. A bambeira a gente pode falar futuramente num outro programa, mas é uma doença de fundo neurológico que nos casos mais graves, desde o primeiro dia que o cavalo apresenta os sinais até ele cair no chão e não conseguir, não ter forças mais para levantar, pode ser num espaço de 7 dias, uma semana. Isso nos casos hiperagudos. A forma mais clássica e mais comum que a gente encontra é em coordenação dos membros posteriores. O cavalo vai perdendo a coordenação, às vezes num grau muito discreto e às vezes em graus mais elevados. Existem outras formas de manifestação da doença, mas o clássico é isso, é uma incoordenação dos membros posteriores. Existem 2 pontos para fazer esse tipo de colheita. Eu vou mostrar para vocês hoje um dos pontos que é feito na garupa. A gente faz uma preparação cirúrgica do local, raspa o pelo, faz uma antisepsia, passa álcool iodado, deixa a região o mais limpa possível. O veterinário que vai manipular a agulha e fazer a colheita tem que estar usando uma luva estéril, a agulha é estéril, todo o material usado no procedimento tem que estar esterilizado para não ter o risco de levar uma contaminação para o sistema nervoso, né? É uma área super nobre, então a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. Faz a preparação cirúrgica. Existem alguns pontos certos de referência que a gente usa para poder fazer a introdução da agulha. A agulha pode chegar em determinados cavalos, dependendo do tamanho e do porte físico do cavalo, essa agulha pode precisar entrar até 20 centímetros para atingir o espaço. E a gente vai atravessar um monte de camadas até chegar no ponto certo. Esse ponto certo na coluna é um espaço do tamanho de uma unha, para vocês terem uma ideia. Então eu vou entrar na pele aqui em cima, tenho que atravessar, podendo chegar até 20 centímetros e encontrar um orifício do tamanho de uma unha. É muito pequeno. Então o processo é um procedimento que exige uma certa habilidade, bastante cuidado e de preferência num ambiente tranquilo, para que o cavalo possa estar o mais tranquilo possível. Às vezes a gente faz o uso de uma sedação. Se o cavalo estiver um pouco agitado, a gente faz a sedação. Feito a antisepsia, estando tudo pronto, eu faço a introdução da agulha, sempre guiada em 2 planos, num plano lateral e num plano longitudinal em relação ao cavalo. A agulha tem que entrar perpendicular. Então ele tem que estar bem alinhado com a coluna, tanto olhando de trás quanto olhando de lado, o cavalo, para a gente chegar o mais próximo possível desse orifício e não ter nenhum erro durante a colheita. Esse ponto especificamente apresenta o inconveniente de eventualmente a amostra sair contaminada por sangue. A gente chama contaminada porque o ideal é que o líquido saia limpo, sem nenhum outro líquido ou nenhum outro fluido do organismo que possa contaminar a amostra para determinado exame.
dependendo do exame que você vai submeter essa amostra, o sangue inviabiliza o exame. Então a gente tem que tentar fazer o mais livre possível de qualquer agente externo que possa interferir no resultado do exame. Nesse caso de hoje, vocês podem acompanhar aqui agora no momento da colheita, que a amostra veio contaminada com sangue. O certo é que saia um líquido amarelo claro, transparente, ele não pode ter nada de turbidez, ele não pode ser turvo. Então um amarelo claro, bem límpido, é o ideal. Às vezes vem uma contaminação discreta de sangue, a gente tenta fazer a colheita em seringas separadas, conforme a gente vai conseguindo o líquido. Normalmente a primeira amostra vem um pouquinho de contaminação porque a agulha suja enquanto você está chegando, até você chegar no espaço. Então a gente colhe um pouquinho da amostra, despreza, deixa reservada numa seringa e usa uma segunda seringa para colher o resto do líquido depois de iniciar o processo de aspiração. Nesse caso de hoje, como eu comentei com vocês, todas as amostras vieram contaminadas com sangue. A gente está do lado do laboratório, então assim que eu terminei a colheita, eu já levei para o laboratório e mostrei para eles para ver se tinha condição da gente aproveitar essa amostra para fazer o exame. Tá? Normalmente, a hora que a gente entra, alcança o ponto certo de drenagem do líquido, o cavalo apresenta uma reação involuntária, como se fosse um choque, ele dá uma mexida involuntária de membros posteriores, é um sinal característico que você está no lugar. Tem cavalos que não apresentam, como esse cavalo de hoje, ele não teve esse tipo de reação, mas a gente chegou no espaço. Lembrando, é um procedimento exclusivamente de veterinário e nem todo veterinário consegue fazer ou está capaz de fazer. Eu tenho colegas que pedem para eu fazer porque eles não têm a habilidade, não conseguem localizar o ponto certo. Essa é uma das maneiras que um dos pontos que a gente tem é esse aqui que eu mostrei hoje para vocês. O que a gente tinha para falar hoje sobre a colheita de líquor era isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Se vocês estão curtindo nossos vídeos, não esquece de dar um clique no joinha e se inscrever no canal para saber toda vez que tiver um vídeo novo. Valeu, eu sou o Beto, aqui por Dentro do Bicho, no Direto da Baia. Um abraço.